Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Amém? Amém. Meus irmãos, esse fim de semana que foi narrado aqui é sem dúvida um dos mais decisivos da nossa vida, por mais que nós não estivéssemos lá, mas esse foi um dos finais de semana mais decisivos das nossas vidas, porque foi ali que a graça nos foi concedida, foi aqui que o perdão dos nossos pecados veio, foi aqui que veio a condição de não sermos mais escravos do pecado, mas sim filhos de Deus, mas sim filhos de um Pai que não desistiu de nós. E a prova viva está aqui, quando tudo isso aqui aconteceu. Quando lemos na Bíblia sobre o Calvário, nós entendemos que o Calvário é a consumação, né? Foi ali que tudo foi consumado, mas começou aqui no Getsemane para poder chegar até lá. E eu peço que vocês prestem bastante atenção no que Deus quer falar aos seus corações nessa noite, porque eu vou passear um pouco aqui pela palavra antes de chegar de fato na mensagem que eu sei que Deus quer ministrar aos seus corações, né? Eu, quando recebi essa oportunidade, eu fiquei assim bem nervosa, mas eu falei assim: Senhor, as minhas orações têm sido que o Senhor me use conforme for do teu querer e conforme for da tua vontade. Quando eu recebo uma oportunidade, é porque a minha oração está se cumprindo no Senhor. Então, assim, Senhor, tira de mim todo o nervosismo, tudo aquilo que vem para tentar me fazer ficar tão nervosa a ponto de eu não conseguir. Porque eu não sou capaz, mas nele eu posso todas as coisas, porque é Ele que me fortalece. Amém? Então que a gente venha sempre entender que toda oportunidade que nos é dada é para o cumprimento da promessa, é para o cumprimento do propósito, é para que se cumpra aquela oração que um dia foi feita sobre a nossa vida, por nós. Amém? Meus irmãos, no Getsemane, alguém sabe o significado de Getsemane? Alguém? No último domingo foi falado. Valeu? Vale? Prensa de azeite, Prensa de azeite. Monte das Cavernas, caveiras. Glória a Deus. Preciso do prensa de azeite. Meus irmãos, ali no Getsemane, Jesus passou por momentos de muita tensão. Jesus passou por momentos que nós, como seres humanos, íamos chegar a uma fadiga corpórea muito grande. Porque o que Jesus passou ali, sem dúvidas, foi algo sobrenatural. A pressão que estava sobre ele de todos os nossos pecados, tudo isso, todo aquele peso que ele levou na cruz, quando ele estava ali com ele naquele dia no Getsemane. E Jesus sentiu toda essa opressão. Ele, como ser humano, ali em carne, ele é Deus, mas também em forma de homem, ele sentiu toda essa opressão. E foi tão forte, tão grande essa opressão, tão grande essa tensão, que ele sangrou pelos poros dele. Nós, quando estamos nervosos demais, nós quando estamos em nervosismo extremo, o normal seria nós suarmos, como acontece, nós suamos. Eu suo, você sua, todo mundo. Mas Jesus, ele não só suou, como ele suou sangue. Foi além, muito além do que a gente consegue imaginar. Foi muito além do que a gente conseguiria suportar. Porque aos olhos do ser humano, se você estivesse saindo sangue pelos seus poros, a primeira coisa que você faria é correr para o hospital, porque normal não é. Mas quem disse que Jesus era normal? Ele era sobrenatural. E tudo isso ocorrendo com um propósito. Tudo que o Pai permitiu que o Filho passasse para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui ouvindo uma palavra,
ministrando a palavra, levando o evangelho, tudo isso passou por aqui, pelo jardim de Getsemane. Passou tudo isso por aqui, por tudo que Jesus vivenciou, por tudo que Jesus passou. Amém? E o preço, ele foi de sangue, né? E isso vai estar relatado, pedi para o Guilherme colocar aqui, em Lucas 22:44, para que vocês possam ler junto comigo. Amém? Amém. Vamos lá? E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Começou lá no Getsemane. O sangue começou a sair lá no Getsemane. Para a gente entender que o processo foi doloroso. A gente só lembra, quando a gente conta a história, do preço que foi pago no Calvário. A gente só lembra da cruz lá pesada, das chicotadas, mas a gente não lembra do preço que foi pago antes também no Getsemane. A gente tem que entender o que vem antes e o que vem após, não somente o que vem após. Porque não foi simplesmente chegar lá e acontecer. Foi o que veio antes de acontecer. O ato, o fato consumado, aconteceu alguma coisa. Em algum momento algo aconteceu. Mas a gente só lembra de uma parte. Então nessa noite eu quero trazer para que vocês lembrem desde o início até chegar lá. Para que a gente possa dar importância para o que foi feito ali. Para a gente entender que não é simplesmente aconteceu, não, aconteceu porque Deus Pai queria que assim acontecesse, para que hoje eu e você estivéssemos aqui, nós fôssemos agraciados. A misericórdia dele nos alcançou. Glória a Deus. Amém. Quando nós estudamos a Bíblia, né, para nós termos uma visão mais panorâmica do Antigo e do Novo Testamento, da Nova Aliança e da Antiga Aliança, nós percebemos algo muito interessante. Eu vou começar a entrar aqui com vocês para eu chegar onde eu quero chegar com vocês. Amém? Deus, ele deu a lei ao povo, correto? Foi o homem que deu a lei? Criou a lei? Não, foi Deus. Amém? Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Todos confirmam? Sim. Então, repitam comigo. O salário do pecado é a morte. Amém. Amém. Então, por que naquela época eles não morriam? Pelos pecados, pelas transgressões, pelas suas iniquidades. Porque se o salário do pecado é a morte, o correto seria que eles morressem. Certo? Mas Deus é misericordioso. Deus é tão maravilhoso, que naquela época, quando se estabeleceu o culto judaico, quando foi criado o templo, né, a partir da época do tabernáculo, veio o altar de sacrifício, né, a oferta de expiação. E tudo aquilo era, na verdade, um protótipo. Vou explicar para vocês. Uma antecipação do modelo que viria na redenção. Às vezes a gente não liga o dia do Getsemane com o que ocorreria, com o que aconteceu, na verdade, antigamente. É como se fosse uma cláusula na lei. Amém? Uma vez por ano estava estabelecido o dia da expiação. O sumo sacerdote, o sacerdote, eles iam lá e faziam o sacrifício, né? Nós tínhamos aqui o átrio, o pátio, né? Nós tínhamos o lugar santo e o santo dos santos. Amém? Amém. Preciso que vocês entendam bem, para que quando eu traga aqui novamente para o Getsemane, vocês entendam bem a mensagem que eu quero passar para vocês. Poderia ocorrer o dia da expiação em qualquer dia do ano? Não. Eu, como sumo sacerdote, eu poderia chegar lá e decidir qual dia seria o dia que eu faria esse sacrifício? Não. Foi um dia determinado por Deus.
qualquer um aonde estava a presença? Também não. O sacerdote podia? Só o sumo sacerdote. No Santo dos Santos, só o sumo sacerdote. Amém? Era específico. E eu acho isso interessante porque, assim, eu não tinha noção dessa magnitude até que eu viesse estudar de fato isso. E vou confessar para vocês que no início eu me senti até um pouco confusa. Eu falei, Senhor, me deixa entender direitinho tudo que está aqui, porque eu quero passar uma mensagem bem passada para o teu povo. Até então eu achava que os sacerdotes também poderiam entrar, mas não, eles só poderiam chegar até determinado ponto. O sumo sacerdote é que poderia passar para o Santo dos Santos. Amém? E o sumo sacerdote, ele passava para onde estava a Arca da Aliança, né? Que era onde marcava a presença de Deus. Como vocês sabem, tinha o dia certo, né? Uma vez por ano, em que ele ia lá e aspergia o sangue, como forma de que nossos pecados ali estivessem na forma de cordeiro. O cordeiro era o sacrifício vivo, né? Pelos nossos pecados. E Deus, ele, em sua infinita misericórdia, ele permitiu que no nosso lugar fosse usado o cordeiro. Por esse motivo é que eles não morriam, nós não morríamos, porque todo ano isso acontecia. Todo ano cordeiro, sumo sacerdote, Santo dos Santos, todo ano, uma vez por ano. E todo ano esse ciclo se repetia. E ali era a lei. Jesus, em Jesus se cumpre toda a lei. Amém? Amém. Glória a Deus. E olhando aqui no Getsemane, nós podemos ver as características do dia da expiação, que ocorria uma vez no ano, com Jesus no Getsemane. Agora chegou a parte que eu gostei de estudar. Vamos lá. Depois que ocorreu a Santa Ceia, Jesus foi com os seus discípulos para o jardim de Getsemane, correto? Judas já não estava mais porque Judas foi fazer o que ele tinha que fazer. Mas Jesus foi com os 11. 8 ficaram aqui. 3 foram com ele para aqui. E Jesus prosseguiu sozinho até aqui. Não somente como sumo sacerdote, mas como sacrifício vivo. Meu Deus. Aqui onde tinham os outros apóstolos, era onde o povo poderia ficar, até onde o povo poderia ficar, no pátio, eles não poderiam passar, correto? Aqui estavam os mais íntimos, os 3 mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Para cá passou Jesus. Era essa a divisão do templo, não poderia passar disso, né? Como só o sumo sacerdote passava, assim foi Jesus. Aqui, os mais íntimos, os de Jesus, os 3 que ele escolheu, chegavam até aqui, representando o sacerdote. Por isso eu quero que vocês entendam bem. Aquilo que ocorria, isso que ocorria, era um protótipo do que ocorreria. Em Jesus teve que se cumprir a lei, correto? Acontecia todo ano, uma vez por ano, até que veio Jesus. E em Jesus se cumpriu a lei. Que maravilhada também. Eu falei, Jesus, como tu és lindo. Como o Senhor é lindo, Senhor. A gente não tem ideia da magnitude do Senhor. Às vezes, nas nossas transgressões, a gente não para entender, para perceber o que Cristo fez por nós. O que Deus permitiu que fosse feito para que hoje você estivesse aqui. Então, às vezes, pode parecer chato quando vem um irmão aqui, outro ali, e chama sempre você. Irmão, não se afasta, permanece, continua, prossegue, não desiste agora. E às vezes você, por estar afastado, estar com outros pensamentos, você pergunta o que Cristo fez por mim. Ele fez isso aqui. Será que você teria coragem de fazer o que ele fez? Será que você suportaria suar sangue? Será que você suportaria passar pelo processo que ele passou? Mas
aqui no texto, em nenhum momento Deus diz que foi extraordinário o tempo todo. Não, teve um momento em que Jesus, ele pediu que, se possível fosse, passasse dele esse cálice. Significa que ele sentiu. Significa que ele pediu ao Pai que fosse afastado dele. Mas não podia ser afastado. Para que hoje nós estivéssemos aqui, teve de acontecer. Amém? Amém. E há um poder espiritual muito grande nisso. A gente tem que estar ligado. Foi para a remissão dos pecados de Jesus, que ele foi naquela cruz por nós, pelos nossos. Pelos nossos. Às vezes nós passamos por algumas situações em que nós erramos e nós nos culpamos ao extremo, nós nos sentimos tão incapazes de voltar, de pedir perdão a Deus e voltar do lugar de onde a gente não deveria ter saído. Tem momentos na nossa vida que a gente comete alguns erros que eu vou te falar, que muitas das vezes poderia ter sido evitado. Mas a gente comete. E quando Jesus ele foi naquela cruz por nós, ele sabia que isso ocorreria. Porque Deus sabe que nós somos seres humanos e nós somos falhos. Mas cabe a nós entendermos que nós somos filhos, que nós temos um Pai e que Ele já foi naquela cruz por nós. Essa era a dimensão de tudo aquilo que ocorria naquele dia. De todo aquele nervosismo, de toda aquela tensão, que Ele poderia ter desistido. Mas antes, Ele foi orar a quem? Ao Pai. Jesus poderia ter falado, não consigo, não dá, não. Mas o propósito não teria sido cumprido. E o que ele fez? Orar. Ele orou. Ele não desistiu, ele orou. A dificuldade veio, ele orou. O problema, a dificuldade se levantou, se intensificou, ele orou. Ele sangrou, ele orou. É, Deus. Ele não parou. E eu vou chegar onde eu quero chegar. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Existem algumas características desse momento que Jesus está passando no Getsemane que super se encaixam em nós. E eu vou provar para vocês. Queria só que vocês repetissem comigo que o Getsemane, ele não é apenas um lugar, ele é uma fase. Pode repetir comigo? O Getsemane, ele não é um lugar, ele é uma fase. Amém. E vocês vão entender o porquê. Na primeira fase, existem guerras que você não deve lutar sozinho. Existem guerras que você precisa pedir ajuda. Como? Quando Jesus deixou os 3 discípulos aqui, para que ele pudesse ir um pouco mais além, ele pediu que eles ficassem em vigilância e orando. Ele foi ficar sozinho, mas antes ele pediu que ficassem aqui em oração. Ele não simplesmente foi, porque ele já entendia, ele já sentia a dimensão da pressão que ele estava sentindo. Ele sentia que era muito grande, então ele pediu ajuda. Ele não guardou aquilo para ele. E assim, cá entre nós, quem imaginaria que Jesus pedindo ajuda? Mas isso respinga em nós, isso vem para nós nos dias de hoje. Que mania que a gente tem de passar por alguns problemas e querer levar sozinho, irmão? Que mania que nós temos de passar por algumas situações em que nós nos sentimos
oprimidos, sobrecarregados, e a gente querer levar sozinho. Que mania horrível que a gente tem de não querer usar dos irmãos que estão do lado para pedir oração, para pedir uma ajuda espiritual. Ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui é Mulher Maravilha para conseguir fazer tudo sozinho. A gente precisa da ajuda um do outro para conseguir levantar e ir além, e ir cumprir o propósito que Deus tem sobre a nossa vida. E quando a dificuldade se levanta, quando os problemas se levantam, a gente tem que ser humilde para reconhecer que a gente precisa de ajuda, que a gente não é super-homem, que a gente não é Mulher Maravilha, nós somos seres humanos e nós necessitamos de ajuda, independente do que tem aqui, independente do ego, do orgulho que tiver aqui. A gente precisa derrubar isso por terra e chegar ao ponto de chegar um irmão e pedir ajuda para o irmão, porque nós temos que pedir ajuda. Até Jesus pediu. Porque eu e você não podemos. Até Jesus entendeu que naquele momento ele precisava dessa ajuda. Por que eu e você, nós não podemos? Por que é mais fácil para a gente esperar acontecer? Por que é mais fácil para a gente esperar aquele sentimento que está assim, ficar desse tamanho, para depois a gente já não conseguir mais pedir ajuda, mas sim socorro? Eu não aguento mais. Tem muito pedido de socorro que não precisaria passar do ajuda, do me ajuda. É só nós sermos humildes para reconhecer que tem momentos que nós passamos que já vem como um aviso para que a gente peça ajuda. Nós não somos Deus, nós somos filhos de Deus. Nós podemos, nós devemos pedir socorro, pedir ajuda, na verdade, quando nós precisarmos, para que não chegue esse ponto do socorro, porque quando chega no ponto do socorro é tão doloroso. É tão doloroso que às vezes a gente se perde. É tão doloroso que às vezes a gente desanima de uma tal maneira que a gente sente uma extrema dificuldade para voltar. Sabe quando a pessoa está ali no mar se afogando, na piscina se afogando, e quando conseguem pegar, a pessoa já está desacordada, até a pessoa conseguir fazer toda a manobra ali para a pessoa conseguir tirar aquela água ali e conseguir respirar novamente? Sabe, é como se fosse isso. Não precisaria passar por isso. Não precisaria chegar a esse extremo. Amém? Tem vez que nem volta, né? Tem vez que nem volta. É isso aí, presbítero. E é nisso que eu quero chegar. Por que chegarmos a esse ponto de às vezes nem voltar? Existem sinais que Deus mesmo nos dá para que a gente entenda que é necessário pedir ajuda, que é necessário a gente chegar e pedir socorro antes que de fato a gente morra espiritualmente. A gente usa aqui um exemplo carnal, mas a gente entende que essa visão é totalmente espiritual. É só para ficar de fácil entendimento. Mas Deus sabe com quem Ele está falando nessa noite. Deus sabe que tem pessoas aqui que Ele já tem dado sinais de que a pessoa tem que pedir ajuda, mas a pessoa se recusa. Ela veste uma armadura que não é dela. Ela se fecha numa bolha que não é dela, que não pertence a ela. Ela se fecha num mundo que não poderia ser só dela. E eu digo isso para vocês, mas eu me coloco nisso também. Porque tem momentos que a gente só quer ser forte. Mas por dentro está destroçado. Por dentro está pedindo ajuda. Por dentro está pedindo socorro. Por dentro está pedindo Pai, pelo amor de Deus. Basta uma palavrinha. Sabe, nós temos pessoas que podem nos auxiliar, que podem nos ajudar. Não é que você tem que contar o seu problema para todo mundo, mas olha a sua volta. Seu líder espiritual, você não confia nele? Eu já passei por uma situação dessa em que eu estava passando por um problema e o pastor aqui a todo momento, sempre Deus usava ele para falar, notar que ele estava aqui, para aqueles que precisassem da ajuda dele. E eu me fechava para aquilo, eu não pedia ajuda. Mas sempre vai chegar no ouvido dele. Sempre arruma um jeito de chegar no ouvido dele.
pessoas sabendo quem é pastor Eric. É porque fofocaram? Não. É porque Deus queria que fosse assim. Deus revela através de sonhos, meus irmãos. Não precisa ter um irmão, filho, não é isso não. Mas existem momentos e situações que Deus usa de uma determinada pessoa para que chegue na pessoa certa. Não adianta só fulano ou ciclano saber. Se a pessoa certa não souber, não vai adiantar nada. É verdade. Não vai adiantar nada. Segundo ponto que eu queria aqui trazer para vocês. Pode ocorrer de você passar por algum momento, por alguma situação, e você contar com pessoas, que essas pessoas adormecem. Você pede ajuda para uma pessoa, e essa pessoa que fala que vai te ajudar, essa pessoa ela adormece. Você vai e a pessoa fica. Com quem já aconteceu isso? É isso. Você conta com pessoas que você acha que pode contar e no final elas vão ficando para trás e você vai se sentindo sozinha lá na frente, como aconteceu com Jesus. Ele pediu que os discípulos estivessem aqui orando e ele foi mais à frente orar. Quando ele voltou, os discípulos estavam o quê? Sorrindo? Orando? Fazendo o quê, meus irmãos? É isso que acontece com a gente. Só tem um porém. Você não tem que botar expectativas no homem, você tem que botar expectativas em Deus. Jesus poderia até ter se frustrado ali, mas ele não se frustrou, porque a expectativa dele não estava nos discípulos que estavam ali dormindo, estava no Pai. Porque quando ele deixou os discípulos aqui, ele foi ao Pai orar. Ele não orou pedindo aqui pelos discípulos que estavam aqui, ele estava ali orando ao Pai por ele, pelo que ocorreria. Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Se não, todavia, seja conforme a tua vontade. Ele pediu que estivessem aqui em ligação, mas os discípulos não ficaram na ligação. Só que ele não botou expectativa nos discípulos. Ele botou em Deus, o Pai, que era quem ele sabia que poderia responder ou não aquela oração. Era o Pai. Ele foi procurar quem? O Pai. Tem processos que a gente passa, que a gente pede ajuda, que a gente pede que alguém esteja em concordância com a gente, mas infelizmente, muitas das vezes acontece com o propósito do Pai para que essas pessoas, elas fiquem e a gente vá sozinha para o secreto. Não temos que ter dificuldade de ir no secreto, de ir sozinho nos expor para Cristo, para Deus. Não temos que ter medo, não temos que ter vergonha, não temos que ter dificuldade de irmos sozinhos procurar ajuda também. De mesmo modo que você pode pedir ajuda, você também pode continuar orando, independente da oração dele ou não. A sua oração também vai surtir efeito, porque onde dois ou mais reunidos ali em nome dele, ele se faz presente. E a gente tem que entender isso. Eu queria pedir aqui para o Guilherme colocar em Mateus 18 e 19, por favor. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Outro ponto que me chamou muita atenção. Eu fiquei maravilhada. Falei, Deus, como é tremendo. Vocês já pararam para se perguntar por que das 3 vezes que Jesus voltou, os discípulos estavam dormindo? Tem essa pergunta? Ninguém nunca se fez essa pergunta. Por que esse sono fora do normal dos discípulos? Eu me fiz essa pergunta. E tem a ver com o lado espiritual da coisa. Também vos
vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Será que isso não ocorria dessa maneira, para que não fosse ligado essa oração, para que fosse afastado o cálice de Cristo, porque tinha que acontecer? Do lado espiritual da coisa, isso não podia acontecer. Deus tinha que passar pelo que tinha que passar por nós. E para que os outros não concordassem, não estivessem na mesma ligação, eles dormiam. E não é que eles queriam dormir, era algo ali normal. Os olhos deles pesavam demais, eles não conseguiam. Não é que eles queriam fazer pouco caso de Cristo, não é isso, de Jesus não é isso. É porque ia além do homem. Era além do que a gente entende, é além do que a gente imagina, é sobrenatural. Porque tudo que vem de Cristo é sobrenatural. Tudo que vem dele é com um propósito muito lindo, com um propósito muito grande. É tudo para a honra e para a glória dele. Nós somos assim, ó, pequenininhos, comparado à magnitude dele, comparado a tudo que ele fez por nós, tudo que ele faz por nós e tudo que ele fará por nós. Vai muito além. E às vezes a gente passa por situações que nós não enxergamos os pequenos detalhes. Às vezes a resposta está naquele pequeno detalhe, a gente não enxerga. Quantas vezes eu li essa passagem aqui e eu não me atentei a isso? Quantas vezes eu li essa passagem aqui e eu não me atentei que o que estava acontecendo aqui com esse sono dos... Uma vez eu li até isso aqui e eu falei assim, nossa, que pouco caso. Eu também. Que pouco caso com Jesus. Só que Jesus é tão lindo que ele vai nos direcionando de uma maneira tão tremenda quando a gente ora para ele, com aquele fervor, sabe, Senhor, eu não quero apenas ler a tua palavra, eu quero ler e entender, eu preciso que o teu Espírito ele ministre no meu coração, eu preciso que o teu Espírito palestre comigo, eu preciso que o Senhor me revele o que tem aqui que eu ainda não consegui ver. Do que adianta eu ler a Bíblia de uma ponta a outra se eu não tiver a revelação do Espírito Santo? Seria apenas um livro qualquer. E às vezes na nossa correria, para a gente dizer que leu a Bíblia, deixa eu vir aqui no celular, deixa eu ver qual é o devocional de hoje. Deixa eu ver aqui, Mateus 36, 24. É esse aqui que eu vou ler. Mateus 26, 24, é esse aqui que eu vou ler. Li rapidinho, tá bom, Jesus, só isso. Às vezes a gente quer fazer a gente vem no contexto do que está escrito aqui e a gente fala, eu acho que quer dizer isso, eu acho que quer dizer aquilo, porque na correria que eu estou no dia a dia não dá para fazer muita coisa, né? Errado, dá sim. Dá para orar? Dá. Dá para jejuar? Dá também. Você não acorda de manhã, não toma banho, pelo menos espero eu. Quando vai dormir? Você tem um momento com Jesus ali que você pode ter um momento de intimidade com ele, só que nós colocamos muita dificuldade. E eu me colocava muito nessa dificuldade. Eu me sentia muito cheia de afazeres no dia a dia, eu me sentia muito cheia de coisas para fazer. Falava assim, eu não estou tendo tempo para o Senhor. Até que um dia Deus usou o pastor para ministrar aqui, liberar uma palavra daqui. Tem tempo sim. Quando a gente estava no mundo, a gente tinha tempo para tudo. Tinha tempo para visitar as colegas distantes, tinha tempo para ir para festinha, para baile, tinha tempo para ficar na porta de casa fofocando, tudo isso a gente tinha tempo. Mas hoje em dia, quando você tem tudo que Deus te deu, você não tem tempo para mais nada. Você não tem tempo para poder fazer o que tem que ser feito por Ele. Diante de tudo que Ele fez por você, você não pode fazer um pouquinho assim por Ele? Sabe, você já se parou para se perguntar por quê? Que às vezes a gente é tão ingrato, é um filho tão ingrato. A gente pede tanto para Deus uma coisa em oração e quando aquilo ocorre, quando aquilo acontece, a gente simplesmente afasta de Deus e deixa com que as coisas da carne venham a ser maiores? Sabe aquele emprego que você tanto pediu? Deus te deu.
que eu estava num trabalho e eu não tenho do que reclamar da equipe em que eu trabalhava, não tenho do que reclamar das minhas patroas lá, mas eu não estava tendo tempo para minha família. E eu não estava tendo tempo para fazer as coisas de Deus da forma como eu queria. Eu estava num cansaço extremo. E eu lembro que a minha oração passou a ser que o Senhor me tirasse de lá, mas me colocasse em um lugar melhor, em que eu tivesse tempo para Deus e para minha família. E Ele assim fez. Assim Ele fez. E eu lembro que no início, por uma fração de segundos, eu esqueci dessas orações. Depois que Deus foi lá e fez por mim o que eu tinha pedido, eu simplesmente comecei a deixar de ter tempo. Cansada e sobrecarregada. Sim, sabe? Eu estava fazendo menos, estava me sentindo mais cansada para fazer as mesmas coisas, só que agora eu tinha mais tempo, mas eu estava me sentindo mais cansada. Até que Deus falando comigo, eu falei assim, não, Senhor, eu não aceito. O que eu te pedi é que o Senhor me tirasse daquele lugar, me colocasse num lugar que eu tivesse tempo para o Senhor e para a minha família. E quando eu comecei a enxergar por esse ângulo, tudo melhorou. Para que eu vou pedir para Deus me tirar de um lugar e me colocar em outro e no final das contas eu continuar do mesmo jeito? Hoje eu tenho tempo, hoje eu tenho final de semana inteiro, hoje eu tenho todo o feriado, minha filha está em casa, eu estou em casa também. Eu estou achando isso ruim? Não estou. Eu não posso. Eu não posso achar isso ruim porque foi eu que pedi para Deus. E Ele viu que seria uma boa coisa para mim. E assim Ele fez. Eu é que não posso fazer com que eu estrague isso que Ele colocou, isso que Ele fez sobre mim, por mim. Eu não posso deixar que eu, alguém, estrague isso. Eu não poderia fazer isso. Porque foi meu pai que me concedeu essa oportunidade. E a gente tem que ser mais grato pelo que Ele faz. A gente tem que ser mais grato para reconhecer o que Ele faz por nós. Reconhecer tudo aquilo que Ele faz por nós. Não é lutar com a força do nosso braço, não. Jamais a resposta será essa. Nós não podemos e nós não devemos lutar com a força do nosso braço. A gente vai para a oração. Como eu já tinha falado aqui no início. A gente vai para a oração. Você considera Jesus o seu Senhor e Salvador? Ou você só considera Jesus o seu Salvador? Aleluia. Glórias a Deus. Porque você considera ele seu Salvador? Amém. Ele te livrou de uma eternidade sem Deus. Ele te colocou numa eternidade com Deus. Isso é ser seu Salvador. É você reconhecer que Ele te permitiu isso. E ser o seu Senhor. Você permitiu Ele ser o seu Senhor? Fazer aquilo que Ele pede para você fazer? Ser sensível ao que Ele fala ao seu coração? Obedecer é melhor do que sacrificar. Você tem obedecido seu pai? Você tem obedecido sua mãe? Você tem considerado Jesus o seu Senhor e Salvador? Ou você pega só a melhor parte para você? Você tem considerado Ele seu Senhor e Salvador? Ou você só vai fazer, só vai considerar aquilo que é bom para você? Glória a Deus. Quantas vezes Jesus orou? Quantas vezes Jesus orou? 2? 3 vezes ele orou. Ele
continuou orando. Nem sempre a gente vai ter resposta para as nossas orações. Na verdade, para colocar melhor, às vezes o silêncio de Deus já é a resposta. Às vezes nós queremos que a nossa oração ali ela seja respondida de imediato. Às vezes nós queremos ali que orei, Senhor. Cadê minha resposta? Não veio. Eu acho que eu não fui um monte, não orei direito. Vou orar de novo, mais uma vez. Mais uma vez, também não teve resposta. Senhor, vou desistir. Vou desanimar. Já orei 2 vezes e não me respondeu. Você vai desistir ou você vai continuar orando? A gente desiste muito fácil. Várias vezes aqui, quando eu tive oportunidades, eu já disse, a resposta ela está aqui. Aqui, ó, na palavra. E a palavra nos diz que a gente tem que continuar orando, permanecer orando. Quando o apóstolo Paulo orou pelo espinho na carne dele, também ele orou quantas vezes, gente? 3 vezes. A resposta vai ser sempre a oração. A resposta vai ser sempre você estar em concordância com o Pai. Não é a oração. Eu acho lindo que quando a gente para de fato estudar a palavra de Deus, não é só ler, mas estudar a palavra de Deus, a gente entende tanta coisa que às vezes estava aqui meio confuso, meio embaralhado, feito um nó, tudo desembaralha. A linha, sabe aquele nó chato que tem no cadastro, que você consegue tirar? Ou então, como as mulheres sabem no cordão, dá aquele nozinho chato, você dá um alívio quando você consegue desatar aqueles nós. É assim na oração. A oração ela é feita não para mudar o que Deus quer que aconteça, é para mudar nós, para mudar o nosso pensamento, para mudar o nosso interior, o nosso íntimo. Não é para mudar Deus. A nossa oração é para mudar a nós mesmos, para mudar você, para mudar, para me mudar, para te mudar, para nos mudar. A oração é para isso. Jesus orou e não foi com pouca fé, não. Mas nem por isso ele deixou de viver o que ele tinha que viver. O que mudou? O que mudou foi o pensamento de Deus, porque ele acalmou, ele entendeu que ele tinha que passar por aquilo. Ele entendeu que ele tinha que passar por aquele processo. Não foi Deus que mudou e falou, meu filho, então vamos adiar por um... Não! Jesus, através da oração, entendeu que ele tinha que viver daquilo. E ele conseguiu entender com a plenitude do Pai o que tinha que acontecer. Então, quando você estiver orando muito por uma coisa ou por uma causa e não acontecer, às vezes a sua resposta já veio. Ou quando você estiver orando temporosamente por algo que ainda não aconteceu, é porque não tem que acontecer. Você é que tem que mudar a sua oração. Porque a tua oração não é para mudar o Pai, é para te mudar. A tua oração não é para mudar o que Deus já escreveu, o que Deus já decretou. É para mudar o que você tem achado que é bom para você, mas não é. Porque nós temos essa mania de achar que o que nós queremos é o melhor para nós. Não é. Não é. Tem vezes que a gente perde a noção do que é correto, do que é errado. Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa. Tem orações minhas que eu já pedi tanto para Deus, e se Deus tivesse realizado, será que eu ainda estaria aqui? Será que eu ainda estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje? Tudo isso porque Deus não fez conforme eu queria, mas sim conforme Ele queria, conforme era da vontade dEle. Enquanto a resposta não vier, ore. Mas não respondeu, ore de novo. Não, então ore novamente. Mas está muito bom, então jejua. Jejua. Busque incessantemente pela presença dEle. Busque incessantemente por Ele. Busque incessantemente pelas respostas dEle, não as suas. Busque incessantemente para fazer tudo aquilo que Ele quer que você viva, não o que você quer viver. Porque se Jesus tivesse
Se a resposta da oração de Jesus tivesse vindo hoje, onde nós estaríamos? Se aqueles apóstolos tivessem ligado em oração com Jesus, onde será que nós estaríamos? Então tudo que acontece, acontece porque tem que acontecer. Porque o Pai assim quer que seja. Porque o Pai quer que assim aconteça. Todos nós temos espinho na carne. Só para a gente entender que nós somos seres humanos e que a nossa humanidade nos condena. Mas a graça do Senhor veio sobre nós. A graça dele é o que nos basta. Para que quando a gente quiser dar um passinho a mais, querer se achar demais, querer se sentir demais, aí vem aquele espinhozinho ali para a gente entender que nós não somos merecedores, mas nós somos agraciados. Porque isso tudo é o que Ele faz. Amém? Até aqui me deu o Senhor. Pedir para os irmãos se colocarem de pé. Queria pedir aqui para os irmãos estarem em oração. Como foi ministrado essa noite, a oração é a chave. Feche os teus olhos, coloca a mão sobre o teu